Meu nome é Joel Krieger, né? Assim, eu tenho um nome do meio que todo mundo esquece, eu também, tá? Que é Schmelstein, que é o nome da minha mãe. Tá? Eu nasci em Curitiba em 26 de novembro de 1953. Né? Eu sou um daqueles curitibanos que adora a cidade que mora. Né? Curitiba é uma cidade que sempre foi assim a minha paixão. Já morei 10 anos no Rio e agora assim, eu voltei quando eu tinha, sei lá, uns 23 anos e estou aqui direto. Né? Meus pais, meu pai era paulista e minha mãe era santista. Tá? Eles vieram para Curitiba cedo, se conheceram no movimento juvenil, eles foram para Israel, tá? Ficaram lá 4 anos e voltaram para cá. Tá? Meu pai se formou em Direito já com uma certa idade, minha mãe como jornalista. Quando eles acabaram de criar os filhos, eles resolveram estudar também e se formaram. Tá? Meu pai trabalhava no comércio, né, assim, tinha uma cadeia de lojas em Curitiba e foi vencido pela evolução da estratégia, etc., né, assim, mas deixou muitas lembranças. Assim. Meus avós paternos, assim, vieram, tá, assim, da Alemanha, tá, assim, fugindo da guerra, e meus avós maternos vieram da Polônia, também fugindo da guerra. Assim, meu avô se estabeleceu em Curitiba em 1929, né, e assim, depois disso viveu aqui a vida inteira. Né. Meu pai teve 5 irmãos, 4 irmãos, ele mais 4. Né? Minha mãe era sozinha, né? Era filha única e, né, assim, era uma família muito unida. Né? Assim, a gente volta e meia ainda se encontra os primos e sobrinhos e netos, etc. Hoje já somos Kriegers mais de 50, né? Deu uma família grande. Né? Assim, na infância eu morava aqui quando Curitiba era uma cidade muito pequena, pacata, né? Assim, eu morava na rua 24 de Maio, assim, que era uma rua de terra ainda, né? Assim, que a gente podia andar de bicicleta e fazer qualquer coisa. Ainda não existia nem supermercado na cidade, tá? Assim, tinha um armazém na esquina, né? Que a gente ia lá comprar bala Zequinha, essas coisas. E era muito interessante, porque a cidade assim, evoluiu muito, assim, ela se tornou uma cidade há uns 30 anos atrás. Né? Antes disso, todo mundo se conhecia. Né? Eu estudei numa escola chamada Recanto Infantil, assim, desde o maternal até fazer admissão no Colégio Estadual do Paraná. Né? O Colégio Estadual do Paraná era o sonho, tá, de todos os estudantes da cidade naquela época. Então, assim, tinha um exame de admissão bastante concorrido, tá, e tanto eu quanto a minha esposa estudamos lá. Tá? A gente se conheceu assim, através do clube que a gente frequentava e nós dois estudamos no Colégio Estadual. Então, assim, eu fui expulso do colégio, assim, por problemas políticos quando eu tinha 15 anos. Assim, o único colégio que me aceitou na cidade foi o Santa Maria, tá? Que eu tenho até hoje um carinho especial pelos padres maristas, apesar de eu não ser católico, tá? Porque eles me acolheram e me trataram super bem, tá? Assim, mesmo sabendo que eu tinha sido expulso do colégio estadual, que era uma coisa. E a expulsão do colégio foi uma coisa engraçadíssima, porque houve uma greve, né? Porque aumentaram os preços da cantina e era a época, assim, era 1968, a época terrível da Revolução. E eu fui o único aluno que enfrentou o diretor, né? Assim, e ele falou uma coisa que não era verdade, eu fui lá e provei na frente de todo mundo que ele estava falando errado. Ele disse que tinha muita manteiga no pão, por isso que tinha que aumentar os preços, que tinha subido o preço da manteiga. Aí eu fui buscar na cantina, pedi licença, desci na cantina, comprei um pão e mostrei na frente de todo mundo que não tinha manteiga. Aí ele olhou para mim e disse: "Ah, você é filho do seu Berek?" "Sou." "Ah, então tá bom." Assim, tá ótimo. Meu pai estava preso naquela época, ele
foi preso injustamente, ficou 2 anos preso, e depois julgado no tribunal militar, ele foi inocentado. Apesar das convicções políticas dele, naquele caso ele não tinha nada a ver com o que estava sendo imputado a ele. E aí no dia seguinte eu fui expulso do colégio. Mas isso é uma coisa que marcou muito, né? Na sequência, tá, eu namorava já a minha esposa, a diretora naquela época o colégio era masculino e feminino, né? De manhã o masculino e de tarde o feminino. A diretora da tarde chamou ela e disse: como é que você namora aquele mau elemento, etc. Assim, e aí nós estamos casados já há 43 anos, né? Assim, então foi uma coisa que marcou muito, e essa é uma piada que a gente sempre conta. Então, assim, e naquela época eu resolvi estudar computação, informática. Tá? Assim, naquela época não era nem informática, era computação. E aí só tinha 2 cursos, um na Unicamp, em Campinas, e outro no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro. Aí eu escolhi ir para o Rio de Janeiro, assim, e eu fiz vestibular, passei, assim, dois anos depois ela fez vestibular, passou, né? E eu falei, bom, tá, ela vai morar comigo. E a mãe dela disse, não, sem casar, nem pensar, né? Então a gente casou, tá? E então, assim, nós tivemos que pedir permissão para o juiz, tá? Mas assim, ela tinha 17 e eu tinha 19, né? E naquela época precisava, abaixo de 21 para homem, abaixo de 18 para mulher, precisava permissão do juiz. Aí pedimos permissão, casamos, né? Tivemos 3 filhos, né? Assim, um hoje tem 41, outro tem 39 e outro tem 30. Né? Tenho 5 netos, assim, os netos continuam. Sim, 4 moram em São Paulo e 1 mora aqui em Curitiba. Né? Eu trabalhei assim, com informática uns 20 anos da minha vida. Trabalhei no Rio de Janeiro, no IBGE. Então, assim, quando eu morava lá, meu pai teve problemas financeiros e eu precisei trabalhar. Então, no primeiro ano da faculdade, eu fiz um concurso, passei no IBGE. Assim, tinha 600 candidatos e 3 vagas. Tá? Então, por sorte, né? Sim, eu respondi as perguntas certas e fiquei trabalhando no IBGE, que praticamente sustentou a minha vida. Assim, uns 2 anos depois eu já estava entrosado com informática, trabalhando com geografia. Meu chefe me chamou e disse, eu gostei muito do seu trabalho, você está fazendo um trabalho espetacular, eu vou te dar um aumento. Tá? Ótimo. Tá? Assim, o que você vai fazer com esse aumento? Eu falei, eu vou casar. Ele falou, não, eu vou cancelar o aumento porque é muito cedo para você casar. Não, assim, não, tudo bem, ele me deu o aumento do mesmo jeito e eu já estava planejado o casamento, eu casei. Né? E a gente foi morar sozinho, nós ficamos mais 5 anos lá. 2 anos depois nasceu o primeiro filho e 4 anos depois nasceu o segundo. Então eu trabalhei na Cobra, assim, na época que depois do IBGE eu fui trabalhar na Cobra, na época que estava se iniciando a indústria de informática no Brasil. Tinha reserva de mercado e a Cobra era a empresa estatal que trabalhava. Eu trabalhei na Cobra 3 anos e aí houve uma nova concorrência para abrirem mais empresas no Brasil de informática e eu voltei para Curitiba para trabalhar na CID. Né? Trabalhei na CID 1 ano e meio, mais ou menos, e a CID mudou para São Paulo. Então eu resolvi ficar aqui em Curitiba porque não tinha sentido mudar para São Paulo, a gente gostava da cidade, a família toda era daqui, meus sogros eram daqui, então a gente ficou aqui. Eu trabalhei com informática, fui diretor técnico da Celepar, tá? Assim, fui superintendente da Sanepar, e depois abri uma empresa de rede de computadores. Assim, e a informática é uma coisa que exige, tá, tecnicamente de você muito. Tá, assim, aí chegou um momento, entrei numa empresa para fazer uma consultoria de informática e eles disseram, tem uma coisa interessante para você. Tá, nós estamos precisando de um gerente de comércio internacional. Eu falei, tá ótimo. Tá, assim, então eu passei a trabalhar com comércio internacional, com importação, eu ia muito à China, fui à China, quando a China não era a China. Tá? A China ainda era um país extremamente pobre e muito pouco desenvolvido. Né? Assim, quando
eu sempre conto uma historinha interessante, assim, quando fui a primeira vez para a cidade que tinha a feira de exportação da China, eu vi um pagode lindo e maravilhoso, assim, de 7 andares, feito em 1200 e alguma coisa. Assim, apesar dos pagodes serem feitos de madeira, então volta e meia eles eram reconstruídos porque pegava fogo, tinha um monte de problemas. Assim, eles mantinham a construção original. Aí no ano seguinte eu voltei, né, com mais pessoas e disse, não, nós temos que visitar o pagode porque é um exemplo da China. Quando nós chegamos tinha um prédio de 30 andares no lugar do pagode. Né? E é isso que a China é um exemplo para nós. Assim, há 30 anos atrás a China estava muito atrás do Brasil e hoje a China é uma potência econômica muito maior que o Brasil, muito desenvolvida. Né? Então tem uma admiração muito grande. Eu trabalhei com importação durante praticamente 25 anos, assim, depois que eu parei com informática, trazendo produtos da China para o Brasil. Aí, há um ano atrás, isso depois eu vou contar mais detalhadamente, eu resolvi treinar para cruzar o Canal da Mancha. Né? E aí eu parei de trabalhar praticamente um ano, até quando em setembro desse ano me apareceu um projeto extremamente interessante de biotecnologia para fazer um controle natural dos vetores da dengue, do mosquito da dengue, do Zika, do chikungunya. E aí agora eu estou trabalhando nisso. Assim, depois de 60 anos eu estou trabalhando com uma coisa que lida diretamente com saúde pública. Né? Assim, a minha vida profissional é a história do Brasil, né? Assim, a evolução, as mudanças econômicas que aconteceram. Assim, a gente sempre diz assim, que trabalhar no Brasil é viver crises. Né? Então nós já passamos, assim, eu me lembro de pelo menos umas 10, 12 crises diferentes, alta inflação, assim, você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, você vendia um produto no dia seguinte, então, assim, até a pessoa pagar esse produto deixava de ser competitivo. Mas o Brasil, apesar de tudo, tá, assim, é um país assim, que tem todas as condições de ser o melhor país do mundo. Né? Assim, eu adoro Curitiba, tá, assim, porque é uma cidade, vamos dizer, modelo para o país. Assim, eu conheço todos os estados do Brasil, tá, assim, desde lá de cima, tá, o Amazonas até o Rio Grande do Sul. E Curitiba é ainda, para mim, o lugar que eu me adapto melhor. Né? Assim. E depois disso, quando eu tinha 50 anos, assim, isso faz um monte de tempo, 13 anos atrás, eu fui convidado por um amigo para ir para o Nepal, fazer um trekking, tá, até o campo base do Everest. E aí aquilo lá me atraiu e eu comecei a fazer esportes. Assim. Comecei a fazer esportes fazendo o que eu sabia fazer. Quando eu era jovem, eu nadava. Né? Nadava no Clube Pinheiros, assim, que depois se transformou que era o Água Verde, se transformou no Pinheiros, assim, depois, assim, praticamente está acabando. Né? Assim. E aí eu voltei a nadar para pegar forma física, né? Assim, eu era semi-sedentário, né? Assim, para não dizer que não fazia nada, eu era semi, assim, de vez em quando eu ia no parque dar umas voltas lá, né, assim, mas é só para aproveitar o ar livre, né, pouca coisa a respeito de saúde. E aí eu comecei a fazer natação, fui ao fazer esse trekking do Campo Base, que é uma das coisas mais lindas que eu já fiz, assim, apesar de eu fui para Machu Picchu, no Peru, fiz uma série de montanhas aqui no Brasil, que são muito bonitas também. O Paraná tem lugares espetaculares para você passear. Eu me apaixonei pelo Everest e resolvi fazer um projeto de subir os 7 cumes e nadar o Canal da Mancha. Né? Estou quase terminando esse projeto. Né? Assim, ainda eu sempre digo que, apesar do meu tempo estar acabando, eu tenho 63 agora, daqui a pouco eu vou estar muito velho para essas loucuras. Né? Assim, eu já subi 5 das 7 montanhas mais altas do mundo, eu quase cheguei no pico do Everest. O ano passado eu fui para o Canal da Mancha, mas eu não estava bem preparado. Esse ano eu parei de trabalhar,
só para treinar para o Canal da Mancha e faltou 1.500 metros. Então, assim, mas eu volto lá para terminar. E o ano que vem eu vou de novo para o Everest para ver se eu chego no cume, tá? Porque eu fui até 8.500 e, né, assim, eu sempre digo para os meus netos, para quem eu converso, que 99 não é 100, né? Assim, falta pouco, mas ainda falta. Tá? Então eu vou voltar assim, o ano que vem, em abril, e vou voltar para o Everest. Fora isso, assim, tá? Eu tinha algumas coisas que assim, a gente acompanhou, tá? Assim, a evolução política da cidade, do país, né? Assim, a ditadura, tá? Assim, meu pai sofreu muito, assim, a gente sempre discutiu muita política, ele era extremamente socialista, achava que dava para resolver os problemas do mundo, né? E eu era meio assim, vendo o sofrimento dele, vendo como a incompreensão, tá, dele, eu sempre fui meio distante de política, né? Então, eu acho assim, que a gente está andando, tá, assim, depois de 20 anos já de democracia. A democracia é uma coisa que você se aprende no dia a dia. Tá? A gente tem problemas, você pode ter tua visão política, mas o mais importante, assim, é saber que cada um é um, então um voto é o que decide, né, assim, e a pessoa tem que ter uma visão mais completa disso. Assim. Fora isso, assim, crises econômicas, o país é doutor nisso. Assim, a gente, assim, uma vez a cada 3 anos a gente tem uma crise econômica. Né, e vamos sobrevivendo. Assim, o sofrimento de desemprego é uma coisa muito cruel, assim, com as pessoas, com a gente que acompanha as pessoas, assim, o sofrimento do aumento de violência, que são coisas muito interligadas, o problema de drogas, que é uma coisa cada vez pior no país, mas ainda é, na minha opinião, o melhor país do mundo. Assim, eu acho que, assim, eu não sei se eu vou ver, se os meus netos vão ver, tá? Assim, mas um dia o Brasil vai ser aquilo que tem potencial de ser. Tá? Eu tenho, assim, para terminar, tá, a minha história, assim, tem um Facebook, quem quiser acompanhar essas loucuras esportivas que eu faço, tá, assim, tá lá no Facebook, tá, assim, eu não acho que seja loucura, eu sempre digo, tá, assim, que qualquer um pode fazer o que eu faço. Só não pode acordar de manhã e dizer, eu vou fazer uma maratona de tarde. Você tem que se preparar, tá? É tudo uma questão de preparo. E preparo é uma questão de disciplina. Assim, eu acordo às 4 da manhã para treinar, porque às 8 eu tenho que estar no trabalho. Tá? As pessoas precisam de mim, do meu projeto, então eu sempre, assim, das 4 até as 8 eu treino, às 8 eu estou no trabalho, e é como organizei a minha vida. Assim, qualquer um pode fazer isso. Né? Então, talvez a tua meta não seja subir o Everest, ou fazer Ironman, ou nadar o Canal da Mancha, mas se a tua meta é ter uma boa qualidade de vida, é só uma questão de disciplina. Né? Eu tenho dado palestras para as pessoas, e quando eu digo isso, todo mundo diz, não, isso é loucura. Não, mas é a realidade. Assim, você não pode acordar e dizer, hoje eu vou... Tá, fazer alguma coisa impossível. Não existe isso. Assim, como eu sempre digo para os meus amigos, assim, eu jogo futebol todo sábado. Eu digo, isso é uma loucura, tá? Porque se fazer uma vez por semana, você está pedindo para sofrer, né? Assim, vai ficar doído, no dia seguinte não anda, esse tipo de coisa. Tá? Então eu tenho uma esposa que me compreende, tá? Assim, é a Simone, né? Ela é uma pessoa espetacular, assim, realmente admirável, trabalha muito, até mais que eu, assim, está sempre preocupada. E eu tenho 3 filhos, assim, os filhos, assim, é uma convivência fantástica, tá? Você aprende muito todo dia, você aprende mais ainda com os netos, tá? Eu tenho 5, então cada dia é uma descoberta nova. Então, assim, eu já tenho... O meu neto mais velho tem 16 e o neto mais novo tem 1 ano e 8 meses. Quer dizer, cada dia que você conhece e acompanha a vida deles é uma coisa diferente.
Eu acho que é isso, tá? Assim, eu tenho que agradecer a oportunidade de expor um pouco da minha vida, tá? Assim, e colocar à disposição, tá? Assim, quem quiser conversar, assim, a gente na frente da câmera fica inibido, daí acaba não lembrando de tudo, mas tem muita história para contar. Tá? Assim, tem histórias assim do tempo que o Jaime Lerner resolveu fechar a Rua 15, tá? E todo mundo dizia que era loucura, tá? Assim, do tempo que as tropas estavam na rua, tá? Assim, e do tempo das alegrias que a gente teve, tá? Assim, dos momentos, tá? Assim, de que as pessoas foram para a rua mostrar o que queriam. Tá? Então, a vida da gente, tá? Assim, é uma soma disso aí, tá? E é isso que mostra, tá? Assim, o quanto a gente acompanhou, tá? Assim, a evolução das pessoas e do país. É isso.